Renúncia do presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, traz consequências para a estatal. A reportagem é do Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. A Comissão de Valores Mobiliários, uma espécie de xerife do mercado de capitais, a CVM, abriu nesta segunda-feira 2 procedimentos administrativos para analisar a renúncia do químico industrial José Mauro Coelho da presidência da Petrobras. Esses procedimentos administrativos podem se transformar mais à frente em inquéritos, caso seja encontrada alguma ilegalidade ou irregularidade. Um dos processos administrativos visa analisar justamente se houve vazamento na informação em torno da renúncia de José Mauro Coelho. Isso começou a ser especulado durante o final de semana, ganhou força nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira e a renúncia foi consumada pouco depois das 10 horas desta segunda. O outro processo administrativo quer acompanhar a movimentação de ações e papéis da Petrobras em meio a esse processo de renúncia do químico industrial. A Petrobras agora tem um presidente interino. Trata-se do diretor de exploração e produção, Fernando Borges. No entanto, de acordo com fontes da Jovem Pan, a renúncia de José Mauro Coelho cria um atalho, um gatilho para que Caio Paz de Andrade, secretário de Desburocratização do Ministério da Economia, chegue ao topo da empresa de forma mais célere. Alguns apostam até que ainda esta semana, Caio Paz de Andrade pode ser nomeado conselheiro da empresa e, posteriormente, CEO da Estatal Brasileira de Petróleo, caso não haja qualquer tipo de barreira ou obstáculo apresentado pelos comitês internos de integridade, conformidade, que fazem parte do compliance da governança da Estatal Brasileira de Petróleo. Do Rio, Rodrigo Viga. Bom, ainda falando sobre esse assunto, para comentar as notícias do dia, conosco o Diogo Schelp e também a Cristina Grêmio. Começando por você, Cristina. Muita polêmica em relação à Petrobras, há essa pressão no Congresso para a instalação de uma CPI. E será que a Petrobras pode ter algum tipo de problema por causa desta avaliação da CVM? Bem-vinda. Bom dia, Tiago, Adriana, Diogo e todos que nos assistem. Olha, problemas já existem, né, aos montes na Petrobras. E tem problema de tudo quanto é lado, porque é apontado pelo atual presidente, por sua equipe econômica, obviamente, em relação aos erros de um passado recente, a toda a roubalheira que não precisamos ficar descrevendo aqui, que aconteceu na era petista, os prejuízos estratosféricos da Petrobras, que ainda estão sendo pagos por nós brasileiros, na bomba, inclusive, porque a gente paga acionistas americanos que perderam muito com o desgoverno petista sobre a Petrobras e a roubalheira petista sobre a Petrobras, quando eram acionistas e poderiam estar lucrando. Entraram na justiça americana, a Petrobras foi condenada a ressarcir esses acionistas e está pagando isso até hoje. Então, essa é uma parte do problema. Já a esquerda aponta os lucros estratosféricos atuais da Petrobras, e isso é verdade. A Petrobras está lucrando como nenhuma outra petroleira do mundo, num momento, aliás, em que a maior parte das petroleiras tem prejuízo por conta de todo o pós-pandemia e das circunstâncias da guerra também. Então, a esquerda também tem razão quando mostra que a Petrobras está lucrando e isso precisa cessar. A Petrobras, afinal de contas, é uma empresa pública e deve ser focada no benefício da população brasileira e não nos lucros dos diretores. Então, muita coisa aí para ir para frente. Não sei se a CPI seria a saída, né? Está se articulando essa CPI na Petrobras, mas o controle da CVM, obviamente, precisa estar sobre a empresa também. A gente vai saber muita coisa nos próximos meses aí e, infelizmente, não vejo luz no fim do túnel para o nosso bolso. Eu acho que a gente vai continuar pagando por todos esses erros sucessivos aí das políticas recentes em cima da Petrobras. Só lembrando que a Petrobras segue atualmente a lei das estatais, que foi aprovada no governo Temer após o rombo provocado pelos governos petistas. Então, se quiserem mudar, vai ter que mudar essa lei e mexer na forma da política de preços da Petrobras antes de querer impor alguma coisa externa e ilegal. Ô, Diogo, a Petrobras é uma estatal, o governo manda nela ou não manda? Deveria interferir na direção, nas suas políticas de conduta ou não? O problema a gente sabe que é internacional, mas abriu uma crise sem precedentes aqui no Brasil. E essa CPI, você acha que seria bem-vinda para investigar todos os detalhes com relação à companhia?
Bom dia, Adriana, Thiago, Cristina e a todos que nos acompanham. Pois é, em primeiro lugar, essa investigação da CVM diz respeito justamente à possibilidade de informações privilegiadas aí com o anúncio da renúncia do presidente da Petrobras, porque isso, obviamente, pode ser usado por aqueles que têm essa informação para lucrar com a venda ou compra de ações na Petrobras. Então, é o tipo de informação que permite alguém lucrar muito. E isso, obviamente, é proibido, porque é um fato relevante de uma empresa que tem ações em bolsa. A Petrobras é uma empresa de economia mista, ou seja, ela não é exatamente uma estatal plena. Ela tem, sim, a União como principal acionista, e inclusive principal acionista com poder de voto, mas ela tem muitos outros acionistas que têm também uma presença importante, inclusive no conselho da empresa. Agora, a gente precisa lembrar que o conselho, né, os membros do conselho e o presidente da empresa são indicados, né, pelo Poder Executivo, pelo presidente da República. Então, é sempre muito estranho quando a gente vê esses ataques partindo do governo federal em relação à Petrobras, porque é justamente o governo que indica essas pessoas. E não havia nenhuma surpresa em relação ao tipo de política que, por exemplo, o presidente, o José Mauro Coelho, que acabou de renunciar, tinha a respeito da política de preços. Ele declarava publicamente que era a favor de manter o PPI, o preço de paridade internacional, que é o que baseia justamente esses reajustes de combustíveis. Então, esse é um fato. Há um ataque à Petrobras, quer dizer, uma transformação da Petrobras em bode expiatório para a inflação brasileira, que causa estranhamento, porque o governo teria, por exemplo, a possibilidade de indicar alguém que soubesse que faria uma política diferente. Em relação a essa questão da lei das estatais, também é importante observar o perigo que representa uma mudança nesse sentido, conforme proposto por Arthur Lira, um dos líderes do Centrão, e a gente sabe que o Centrão, no passado, participou daquele desmantelamento, né, daquele saque à Petrobras que a Cristina se manifestou aqui em relação no governo do PT, porque uma mudança na lei de estatais pode justamente trazer de volta a possibilidade de interferência política na empresa, e essa é uma preocupação.